Ei, você, quer aprender a registrar qualquer órgão e obter um som mais bonito? Então vem aqui comigo. Olá pessoal, professor Jean Saulo por aqui e hoje iremos iniciar, junto com o Music Studio, a série Registração de Órgãos Eletrônicos. O objetivo desta série é entendermos os diferentes tipos de órgãos, aprender a ler um guia com sugestões de registração, conhecer o efeito chamado vibrato e muito mais. Sumário do curso. O impacto de uma má registração. Nós iremos então ver o que uma má registração ela pode impactar ali na execução do hino, na comunhão do culto. Tudo isso vai ser influenciado por uma má registração. Os diferentes tipos de órgãos. Nós temos então diferentes tipos de órgãos, diferentes modelos, diferentes marcas e dentro dessas marcas, desses modelos, diferentes tipos. E a gente vai falar sobre cada um deles. Interpretar um guia de registração que vai ter ali algumas sugestões de registração, tá? Para você poder ali usar no seu órgão para tocar os hinos. Principais órgãos das igrejas, né? Então as igrejas elas possuem alguns órgãos específicos aí, então a gente vai falar dos principais. Presente misterioso, então atenção, quem ficar até o final vai ganhar um presente misterioso. Pessoal, então qual será o impacto de uma má registração? Péssima articulação do hino. Registração que está muito carregada de efeitos, coros, vibrato, sustento, não vai permitir a compreensão desse hino, quanto a sua articulação. Notas que precisam ser articuladas, repetidas, o soprano, né, ele precisa ser tocado na íntegra. O jeito que está no inário, a gente tem que tocar quanto à articulação, tempo, contagem, tudo tem que ser feito de acordo com o que está escrito no inário, para a gente poder entender aquela melodia. Não só o soprano, mas todas as vozes. Eu chamo a atenção do soprano porque é a voz principal, né, que a melodia do hino está no soprano, né? Então é onde a gente canta a melodia do hino pelo soprano. Então, se o órgão está com uma péssima registração, vai influenciar na articulação desse hino, tá? Então a gente não vai conseguir entender quando tem notas repetidas, se, por exemplo, o órgão está com muito sustento. Se tiver com muito vibrato, com um vibrato muito forte, também vai dificultar essa compreensão do hino, tá? Então, uma péssima registração atrapalha muito nessa questão da articulação do hino. Desafinação, tá? Então, quando a gente usa, por exemplo, muito vibrato, ou quando a gente usa os drawbars, tá? Ditos como drawbar fracionados, que são os registros que vão ali desafinar o som, tá? Então, eles acabam não casando, não combinando com a orquestra. O órgão não combina com a orquestra se ele está utilizando esses drawbars, esses registros fracionados, tá? E o vibrato, né, que eu acabei de falar, tá? Então, o vibrato, ele influencia na afinação. O que é o vibrato? O vibrato é uma oscilação, tá? Da frequência sonora. Então, é como se ele desafinasse e afinasse, ficasse assim. Então, se você, por exemplo, vai dar o lá da afinação, então esse lá tem que estar sem vibrato, beleza? Porque não faz sentido você afinar, você usar o órgão como referência de afinação se esse órgão está com vibrato. Tá? O próprio órgão está desafinado. Como que ele vai ser usado como referência de afinação? Então, não tem como. Tá? Então, esses três pontos principais, tá, são que influencia, tá? A má registração influencia nesses três pontos. Na articulação do hino, quando você utiliza esses drawbars fracionados, quando você utiliza muito vibrato na questão da afinação, tá? Então, tudo isso, né, traz um impacto, tá? Na registração, traz um impacto no próprio culto, né? Quando você não entende o som do órgão, então é complicado. Pessoal, atenção, com 300 likes, nós iremos liberar a aula 2. Então, por favor, já aperta nesse botão aí, clica no like, para a gente atingir essa meta o quanto antes e liberar a aula 2 para vocês. Pessoal, acompanha aqui comigo. Aqui nós estamos vendo um órgão eletrônico. Esse órgão eletrônico é um órgão eletrônico de drawbar, tá? Então, essas chaves deslizantes é chamado de drawbar, tá? Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles. Aqui nós temos o teclado superior, ele é chamado de upper, tá? Isso é importantíssimo, tá, gente? Às vezes alguns órgãos ainda vão trazer essas palavras em inglês. E o teclado inferior, que é o teclado de baixo, ele é chamado de lower, tá? Então, existe essa classificação. Isso é importantíssimo, porque na hora de registrar, você vai registrar os manuais separados. Você vai registrar o teclado superior e depois você vai registrar o teclado inferior e depois você vai registrar a pedaleira, tá? Então, é importante saber a posição, onde está, o que eu estou registrando. Aqui nós temos, então,
sempre desse lado, tá, gente? Né? Na maioria, grande maioria, vamos falar assim, 99% dos órgãos, botão de volume aqui e botão de liga e desliga, né? O botão que eu ligo e desligo o órgão vai estar aqui desse lado também, tá? Sempre do lado direito. E aqui todo o painel de registração aonde eu vou fazer o meu som, eu vou registrar o meu órgão, tá bom? Continuando aqui, vamos assistir o vídeo. Aqui ele mostra um pouquinho para vocês, ó, teclado superior, teclado inferior, aqui os drawbars, né? Os drawbars são barras deslizantes. Vocês estão percebendo que tem pequenas numerações embaixo dos drawbars? Essas numerações são importantíssimas, porque cada drawbar tem uma numeração ali que vai servir para a gente poder fazer um som bonito, tá? Então essa numeração embaixo é muito importante. Olha lá, aqui tem um 2, aqui tem um 4, e cada uma dessas chavinhas, né, chamados de drawbars, quanto mais eu desço ele, mais intensidade eu tenho daquele drawbar. Então, é exatamente esse o funcionamento. Então, por exemplo, eu quero que o drawbar 2 esteja mais intenso. O que eu vou fazer com ele? Vou descer ele mais. Eu quero que o drawbar 4 seja menos intenso no meu som, no meu teclado ali superior. Então, eu não vou descer tanto o drawbar 4, eu vou deixar ele na metade, eu vou deixar ele só um pouquinho ali, tá? Então, quanto mais eu desço, mais eu tenho volume daquele determinado drawbar, ok? Esse é o funcionamento. Aqui nós estamos vendo um órgão que não tem as barrinhas deslizantes, estão vendo? Ele não tem. Ele só tem os botões aqui, na qual eu vou apertar ali e já vou ter o som pronto. Esse tipo de órgão é chamado de órgão de preset. Eu classifiquei eles como órgão que contém presets. Ah, Jean, então o órgão de drawbar não vai ter preset? O órgão de drawbar tem preset também. Mas o principal do órgão de drawbar, o próprio nome já diz, é o drawbar, tá? Agora, esse tipo de órgão aqui eu classifiquei como órgão de preset porque ele só tem preset. O que é o preset, pessoal? O preset é um som que já está pronto. Por exemplo, aqui está escrito drawbar órgão. Então, eu aperto esse botão e ele vai me jogar para o teclado superior, tá? Estão vendo que está escrito upper, tá? É o teclado superior. Aqui são os registros do teclado superior. E aqui onde está escrito lower, são os registros para o teclado inferior. Entenderam? Então é importantíssimo localizar, tá? Então eu clico aqui, ele já vai me dar o som do drawbar, tá? Não tem como eu ficar mexendo ali nos drawbars, deixar um pouquinho mais grave, um pouquinho mais agudo. Não tem como alterar o som nesse sentido, porque esse som ele já está pronto, ok? Então, esse tipo de órgão, já vou adiantando para vocês, não é um órgão adequado para se ter em igrejas. Justamente porque quando você coloca um órgão numa igreja, você precisa ter essa maleabilidade de conseguir ajustar os efeitos, de ajustar os sons, os drawbars, e nesse órgão não tem como você fazer esse ajuste, porque tá tudo pronto, tá? Então o vibrato já tá pronto, eu coloco ali, não tem como alterar. A mesma coisa o sustain, a mesma coisa os sons que já vem nele, tá bom? Então é um órgão para estudo, tá? Não seria um órgão muito adequado para se ter na igreja. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E para terminar a nossa análise das classificações, dos tipos de órgãos, a gente termina aqui com um órgão de flautas. Eu classifiquei como órgão de flautas, que é o órgão analógico antigo. Nós temos exemplos de Yamaha, Gambit, a antiga Minami, né, produziam esses órgãos que tinham esses registros chamados de registros de flautas. As flautas também têm as enumerações, flauta 8, flauta 4, flauta 2, da mesma forma que existe nos órgãos de drawbars, o drawbar 8, o drawbar 4, o drawbar 16, e aqui também existe. A única diferença é que ao invés de ser drawbar, a gente chama de flauta, tá bom? Mas o funcionamento é o mesmo. Quanto mais eu desço, mais eu tenho volume daquele determinado registro, tá? Então, se eu quero a flauta 8 no máximo, quero aquela flauta 8 na maior intensidade que ela pode naquele órgão, então eu desço ela até o máximo. Então, eu vou ter a intensidade máxima da flauta 8. Mas olha só que interessante o que eu acabei de falar para vocês. Tudo que tá de branquinho aqui, pessoal, é flauta, tá? Então, tudo flauta. O amarelinho aqui é o cello. E esses três, né, instrumentos de sopro, trombone, clarinete e aqui é o horn, né? Aqui os efeitos, né?
Aqui é o vibrato, ó, o preto é o vibrato, tá bom? Aqui nós temos também a divisão, tá? Sons, é que não dá para ver aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para ver se dá para a gente ver a questão da divisão de teclado superior e inferior. Não dá para ver, mas aqui em cima está escrito, por exemplo, upper, que são os registros, as flautas para o teclado superior. E aqui do lado mais esquerdo, vai estar os registros para o teclado inferior. É sempre assim, gente, tem um padrão, tá? Do lado direito, registros para o teclado superior. Do lado mais esquerdo, registros para o teclado inferior e pedaleira, tá bom? Principais órgãos da CCB. Quais são os principais órgãos da CCB? Os que a gente vai aí, congrega aí e a gente mais, né, encontra. O que predomina é a marca Tokai, tá? Em todo o território brasileiro, o que predomina é a marca Tokai, embora, né, a gente tenha aí outras marcas ganhando espaço no mercado, Harmonia, Digital Acordes, tá? Nós temos o top 5 aqui, principais órgãos que se tem numa igreja e principais órgãos que o pessoal costuma comprar para estudo, para ter em casa, né? Que é o caso aqui, Tokai D2, tá? Que é o órgão de preset que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de falar para vocês que ele não seria um órgão o mais adequado, né, para se ter numa igreja, e sim para se ter em casa para estudar. Nós temos a Tokai linha MD. A linha MD é uma linha muito ampla. A gente vai ter o MD10, o MD10-1, o 2, o L, a gente tem o MD20, a gente tem o MD7, a gente tem o MD10 Evo, que é o mais recente, a gente tem o MD5. Então, assim, a linha MD é muito ampla e a gente encontra muito desses órgãos aí nas comuns, nas igrejas, né? A gente tem também o Tokai T1, é bastante comum em centrais, tanto o T1 normal, né? E o T1 Concert, que é o T1 que tem aquela pedaleira maior, né? Mais extensa. A gente tem os Harmonia, que vem ganhando bastante espaço, órgãos Harmonia, né? Vem ganhando bastante espaço no mercado, nas igrejas. O pessoal tá comprando bastante também para ter em casa. Da mesma forma o Digital Acordes, tá bom? O Digital Acordes já deixa aqui um asterisco. Ele não é muito encontrado em igrejas, tá? Então ele é mais para estudo em casa. Diferente do Harmonia, do Tokai T1, Tokai linha MD, Tokai D2, eles são encontrados em igrejas e o pessoal compra também para ter em casa. Mas o Digital Acordes, né, a gente até deixou uma observação aqui que ele é mais usado para o estudo em casa, tá bom? Eu não costumo, não que ele não seja, por exemplo, possível de se ter numa igreja, um Digital Acordes, tá? Mas pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, é um Digital Acordes. Por isso que eu precisaria da opinião de vocês. O que vocês têm aí na casa de vocês? Qual que é o órgão da sua comum? Deixem nos comentários para a gente poder conversar, para a gente poder analisar aí qual a marca, qual o modelo do órgão de vocês. Deixem nos comentários. Pessoal, no nosso curso de registração, nós teremos encontros ao vivo. Olha só que bacana. Tá com dúvida? Não consegui registrar, esse órgão é diferente. A gente sabe que os modelos, as marcas, existe uma variedade muito grande. E a tecnologia vai avançando, eles vão colocando recursos novos, que até a gente tem que, às vezes, quando chega um órgão novo, a gente tem que ir lá, registrar, aprender, mexer, né? Para poder entender aquele recurso. Então, isso é normal, gente. Então, esses encontros ao vivo vai ajudar vocês nisso. Então, tá com o órgão lá, não sabe registrar, olha, esse órgão aqui, tira uma foto, manda, a gente conversa ao vivo e tenta ali registrar, faz uma registração, tenta entender aquele órgão. Esses encontros vão ser primordiais para vocês poderem registrar. E a gente vai ter aulas gravadas também. Olha que legal, gente. As aulas gravadas são importantíssimas, porque vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Vai lá, assiste, faz anotação, pausa o vídeo, volta, reassiste, tá? Então, essas aulas gravadas vão ser importantíssimas para vocês. Além disso, nós temos também um PDF com sugestões de registração. Esse PDF ele é um guia, então ele vai ter ali algumas sugestões que vocês vão, né, utilizar para registrar os órgãos, tá? De acordo com o modelo. E assim, é sugestão, então você pode alterar. Por quê? A gente vai ensinar vocês a pescarem. Nós não vamos ensinar vocês nós não vamos dar o peixe para vocês, a gente vai ensinar vocês a pescarem, tá? Então vocês vão aprender a registração, qualquer órgão, e ali, através disso, vocês vão poder mexer nesse PDF, às vezes alterar, mesmo porque não existe uma registração fixa. Ó, essa registração você vai usar para todos os órgãos em todos os lugares? Não, porque existem variações, tá? Existem ambientes diferentes, acústicas diferentes, modelos diferentes, órgãos diferentes. Então é importante vocês saberem a base, tá? Então esse PDF de registração
vai dar sugestões e vocês podem alterar essas sugestões do jeito que vocês quiserem, tá? Pessoal, tem um link na descrição que é o link para o grupo de espera no WhatsApp. Então, se interessou, já corre lá, acesse esse link que a gente vai direcionar você para o grupo de espera do WhatsApp. Pessoal, nós temos uma surpresinha para vocês. A gente vai sortear uma vaga para você ter acesso a todo o curso completo de registração de forma gratuita, totalmente gratuita. Então você vai ter acesso a tudo, a todos os recursos, aos encontros ao vivo, às aulas gravadas, ao PDF de registração. Só que para poder participar desse sorteio, você vai precisar escrever aqui nos comentários desse vídeo: eu quero participar do sorteio. Escreve bem grande: eu quero participar do sorteio. A gente vai pegar o seu nome e depois a gente vai sortear. Pode ser que você seja o ganhador dessa vaga, hein? Vai ganhar tudo, todo o curso completo. Esse sorteio será feito depois que a gente encerrar essas aulas, essa sequência de aulas. Esse sorteio será feito para você ter acesso a todo o curso de forma gratuita. Então escreve aqui, corre aqui: eu quero participar do sorteio, que a gente vai colocar o seu nome no sorteio. Esse sorteio será feito no Instagram, aqui do Music Studio. Depois a gente vai divulgar lá no Instagram. Depois que a gente encerrar aqui essa série de aulas, a gente vai fazer esse sorteio. Então digita: eu quero participar do sorteio. Pessoal, aqui eu apresento para vocês um guia, uma sugestão de registração para o órgão Tokai MD10 Evo. Nós estamos preparando um material para vocês, um PDF, com várias registrações de acordo com um modelo específico. Nesse caso, nós estamos falando de um modelo específico, um órgão da Tokai, um MD10 Evo. Tá? Aqui nós tentamos deixar o painel de registração semelhante ao órgão Tokai MD10 Evo. Tá? Então aqui é uma sugestão de registração. É muito importante a gente entender o funcionamento desses drawbars, o que cada drawbar faz, qual deixa mais agudo, qual deixa mais grave, as fracionadas, né? Como que é o funcionamento aqui desses drawbars para poder registrar, saber registrar qualquer órgão e não ficar dependente desses guias, desses manuais de registração. Mas isso daqui é só para vocês terem uma base, tá? E alterarem de acordo com o que vocês quiserem. Não existe registração fixa, tá? Então, por exemplo, aqui é uma sugestão de registração que você vai usar sempre em todos os órgãos, em todos os ambientes, em todas as igrejas. Não, porque às vezes você vai precisar ajustar uma coisinha ou outra de acordo com o ambiente, você vai sentindo. A registração é muito na hora ali, na hora que você está registrando, tá? Por exemplo, vai ter ambiente que você não vai poder usar o drawbar 1 no 5, você vai ter que subir um pouquinho ele, tá? Então vai depender, tá? Da acústica do ambiente da igreja. Mas isso daqui é para vocês terem então essa base. Aqui nós temos uma registração para o teclado superior, tá? Então você registra esses drawbars nesse posicionamento, clicando aqui, apertando aqui, né, o botão drawbar teclado superior. Para registrar o inferior, como que você faz? Você clica aqui, drawbar inferior, e vai registrar, né, de acordo com o ambiente, o teclado inferior também. Tá? E aqui nós temos a pedaleira, clicou aqui na pedaleira e registrou a pedaleira. Pessoal, é isso. Tudo isso vai ser explicado ao longo do curso, ao longo das aulas, para vocês entenderem melhor o funcionamento. Então é importantíssimo vocês acompanharem as aulas para ter essa noção. Isso daqui é um guia, uma sugestão de registração para vocês. E surpresa, hein? Olha o presentinho para vocês aqui. A gente vai deixar um link na descrição desse vídeo. Desce aqui na descrição do vídeo, vai ter um link. Você clica nesse link e você vai ter acesso a essa registração, tá? Essa registração que nós fizemos, você vai ter acesso a ela se você clicar nesse link, você vai poder baixar ela e ter ela aí na sua casa. Pessoal, não percam a próxima aula. Se inscrevam no canal para vocês já receberem a notificação da aula 2, porque em breve nós teremos a aula 2. E nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre vibrato e vou explicar uma registração padrão para um órgão de drawbar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.